Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pietro. Aqui é o Carlão. Hoje a gente vai contar um pouco sobre a história, as origens do Centro de Treinamento Base 1. De onde surgiu a ideia de criar o CT Base 1? A ideia de criar o CT Base 1 surge, na verdade, no meio da história, de como a gente começou nessa área. Depois de várias experiências, a gente chegou no momento que a gente estava querendo criar algo diferente, né, com a nossa cara. Mas antes de a gente falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco de como a gente chegou até aqui. Quem começou foi o Pietro e o Digão, que ele não está aqui com a gente, mas fez parte desse início. A gente começou lá no Arena, eu fui convidado por eles até para estar participando de um treinamento, né? A gente fazia um treinamento lá, a gente ia treinar para conhecer os movimentos, os exercícios, e foi muito bacana, porque era de sábado, então era um sábado à tarde totalmente diferente, descontraído, e que começou para desenvolver habilidade a respeito desse treinamento, né? Que no caso estava crescendo, que no caso no momento era o CrossFit. E a gente queria desenvolver isso através de nós mesmos, aplicando em nós mesmos, para depois, né, fazer alguma coisa para que todo mundo pudesse participar. A gente desenvolveu como um projeto beneficente, um dia por semana, que era aos sábados, realizar um treinamento funcional em espaços abertos, em praças, parques aqui da cidade, utilizando o equipamento que a gente tinha à disposição. Então, a princípio, a gente começou a organizar isso como se fosse um treino pra gente, igual o Carlão disse, como se fosse um treino pra gente, e aos poucos as pessoas foram se interessando, perguntando como elas poderiam participar, e aí sim a gente começou a desenvolver isso já de forma mais estruturada, como sendo um projeto com caráter beneficente, em que a gente angariava doações, mantimentos e destinava para as entidades que trabalham isso aqui na nossa cidade. A gente evoluiu de um pequeno grupo de pessoas treinando há várias turmas de 12, 14, 20 pessoas com aula de 1 hora de duração, fazendo no sábado à tarde. Então foi uma coisa que cresceu muito justamente por conta aí desse apelo do treinamento funcional de alta intensidade que a marca, o CrossFit, trouxe. E aí então depois de em torno de 1 ano e meio mais ou menos, né, desenvolvendo esse projeto Arena, a gente teve uma outra experiência formal com o treinamento, que no caso foi com o CrossFit, né? E após alguns anos nessa experiência, a gente decidiu então que a gente gostaria de desenvolver as coisas a nosso modo, da forma como a gente acreditava, né? E aí veio a ideia de abrir o Centro de Treinamento Base 1. O CT, né, deu origem na casa do Pietro. A gente resolveu juntar e ver o que a gente conseguia fazer em prazo curto. Menos de 2 meses, né? Em menos de 2 meses a gente estava decidindo, né? A partir do momento que a gente decidiu fazer, a gente tinha 2 meses para estar fazendo tudo isso acontecer. E a princípio ficou eu e o Pietro apenas ali discutindo. Como a gente estava na casa dele, a gente tinha as opiniões, né? Do Marco, Do meu pai, da minha mãe, da Agnes, cachorro, todo... da Júlia, e estava todo mundo ali, né? Ajudando a gente definir vários pontos em relação ao CT. Mas nisso, né? Dessa conversa de tudo, de decidir, a Júlia, a irmã do Pietro, veio com uma ideia, uma proposta, né? Primeiro apresentou o Pietro trouxe para mim, e ela queria participar de tudo isso. Sim. Ela tinha uma grana aí, a gente estava com uma grana aí até no máximo, bom, quem olhava o nosso orçamento falava que era impossível fazer o que a gente fez. Então assim, além do prazo curto para achar barracão, desenvolver o projeto do lugar, pensar em nome, pensar em como a gente iria abordar o treinamento, né, de forma bem estruturada com os alunos, enfim, pensar em todo o planejamento de abertura da empresa, a gente ainda tinha a questão do orçamento. E aí a gente sabia que era necessário, independente do que acontecesse, era necessário ter o equipamento que a gente precisava, e como a grana não era possível, a gente decidiu que iria projetar e fabricar os equipamentos. E foi isso que a gente fez. Então, dentro desse prazo, de pouco menos de 2 meses, a gente, além de tudo, fabricou todos os equipamentos, fez toda a instalação, pintura, ventilador, tudo. Nada que tem aqui
que a gente colocou no começo veio de contratação de nenhum profissional. Na verdade, veio de uma ajuda, veio da participação, veio do espírito de comunidade que todos os nossos amigos, né, parentes, tiveram com a gente e nos ajudaram a construir para que a gente conseguisse, dentro do prazo, abrir a academia. E foi assim que aconteceu, foi uma insanidade. E nesse gás final, a minha irmã entrou junto. Ela trabalhava em outra cidade na época e morava em Limeira, então ela fazia uma jornada dupla. Ela voltava do trabalho e ainda vinha trabalhar aqui na academia, ajudar a gente com uma série de coisas. E foi um período bem intenso que trouxe muitas experiências legais assim pra gente. Com vários percalços acontecendo pelo trajeto, mas assim foi muito bom. Teve uma situação. Dentro do projeto, a gente quis fazer todo um sistema bem quadradinho dos pisos que iria servir de orientação para exercícios e que se encaixasse de uma forma assim bem precisa junto com os outros equipamentos, principalmente o rig, que é essa estrutura amarela grandona que vocês estão vendo aqui do lado. E aí dentro do projeto tinha considerado que esse piso teria 1 metro por 1 metro, exatamente. Então tudo foi feito em cima dessa projeção de uma certa quantidade de pisos de 1 metro. Então a gente teve toda essa estrutura que é parafusada no chão colocada, com todos os tapetes de borracha sendo colocados, e aí isso há 2, 3 dias de abrir a academia, né, que foi a etapa final mesmo do projeto. Na hora que a gente chegou no meio da colocação dos pisos, a gente percebeu que a peça final do piso não estava onde ela deveria estar, ela estava passando do ponto. E aí a gente foi medir o piso e ela não tinha 1 metro, ela tinha 1 metro e 2,5 centímetros. Então, conforme a gente ia colocando os tapetes, toda a estrutura ia ficando fora de alinhamento. Isso fez com que a gente, nos 45 do segundo tempo, desparafusasse tudo e refizesse toda a colocação de tudo de novo, colocando espaçadores e fazendo alguns recortes assim pequenos no piso, fazendo ajustes do projeto. E, enfim, foi bem intenso, mas a gente conseguiu acabar dentro do tempo. Eu lembro ainda da sua cara lá, né? Todos os pisos estavam encaixados e estava torto, porque a madeira não estava alinhada com o rig. Não estava centralizado. Aí não estava centralizado. Com o lugar de fazer agachamento. Então, aí, por causa que tinha madeira, né? A madeira tinha que estar centralizada. Aí foi muito engraçado ao mesmo tempo, muito aterrorizante. Desesperado. Mas foi legal porque deu tudo certo, mas assim, foi uma correria mesmo, porque teve que ajustar praticamente tudo aí, as borrachas, cortar, teve que comprar um estilete específico para cortar essa borracha. Que inclusive foi uma aventura, descobrir como que a gente ia conseguir cortar essa borracha, porque ela é muito grossa, não é um tapete de borracha comum, ela é uma borracha muito grossa, nada que a gente tinha de equipamento conseguia cortar. Acho que fica até um agradecimento especial aí pro Jean, que ajudou a gente na produção, e foi ele que trabalhou com os espaçadores assim em cima da hora. Quem trabalha com linha de produção e estamparia sabe que é totalmente impossível fazer uma coisa de um dia para o outro, a menos que você pare a linha de produção e resolva. E enfim, ele viabilizou isso, ele e o Denis ajudaram, né, na época, com isso, e enfim, a gente só conseguiu inaugurar com tudo no lugar, porque eles também deram esse gás, essa ajuda na hora da produção. Então foi loucura, mas... porque a gente começava aqui por volta de umas 7 horas e terminava só 11 horas, meia-noite. Café da manhã, almoço e janta aqui, junto com tudo, com todos os equipamentos. Como o nome Centro de Treinamento Basil foi escolhido? Eu estava totalmente perdido em relação ao nome. As minhas ideias eram muito ruins. A gente queria eu tinha levantado uns 20 nomes, mas assim, uns ficaram bons, outros ficaram também ruins iguais ao meu. Mas assim, a gente pensou em vários, mas assim, quem ajudou mesmo a definir foi o Marcão, né? Meu pai. O pai de Pedro. A gente tinha colocado um outro nome que o Digão tinha sugerido, e aí a gente não estava confiante com aquele nome, porque a gente queria que o nome tivesse um significado que representasse aquilo que a gente faz, né? Que a gente gostaria de fazer, né? As nossas ideias.
Enfim, e aí nesse dia a gente estava discutindo muito sobre a metodologia, que a gente estava falando de base esportiva, que é onde ia começar, né, da onde a gente puxou assim as ideias para apoiar a metodologia do nosso treinamento, e base esportiva e treino de base, e a base começou a surgir várias vezes na conversa, e meu pai veio com, porra, põe base aí então, porque toda hora vocês estão falando, e daí ficou base, né? O problema é que a gente colocou o numeral pensando que hoje, na data de filmagem aí, de gravação desse vídeo, a gente teria já várias franquias, e o número seria a quantidade de franquia que a gente teria. Aí nada disso deu certo, então tinha que ter cortado do base ali. Mas ficou o 01 na frente. Queria identificar qual unidade era, enfim, da onde... Unidade matriz. A unidade é a matriz e as filiais, e nada disso aconteceu. Ficamos só na primeira unidade por enquanto. Vocês lembram de algum nome? Eu lembro que o Digão tinha colocado um que era Ultimate Front. Olhei que saiu do videogame esse negócio. Não, tinha alguns ruins, mas tinha alguns que eram muito piores. Você lembra dos nomes? Não lembro. Eu lembro de olhar para aquela lista de nomes e falar, não dá para usar isso aqui. Eu lembro só do seu caderno, porque estava escrito um monte de nomes. Eu lia e nenhum deles assim me chamava. De um jeito positivo, né? Porque você falou assim, não dá, e agora, né? Tem 20 nomes e você não consegue escolher um. E aí acabou ficando base, né? Curto e representa muito do que a gente faz. Exatamente. Qual a visão do CT sobre a atividade física? Penso que a atividade física, dentro do que a gente utiliza aqui, vem no sentido de trazer riqueza de movimento, qualidade de movimento, riqueza no sentido de variedade, e a qualidade no sentido de fazer de uma forma segura, mas também de entender melhor o seu corpo, como ele se comporta dentro dos movimentos, em intensidades diferentes, com tarefas diferentes. Então, em relação à nossa visão sobre a atividade física, a gente teve que começar de alguma forma, a gente teve que selecionar algumas coisas que a gente deveria utilizar como sendo o principal dentro da nossa base de treinamento, mas assim, fica já uma ressalva aqui que definitivamente a gente acredita que praticamente todos os tipos de atividade física são válidos, tá? Mas a gente optou, primeiro de tudo, pelo lado do treinamento funcional, por conta da funcionalidade do corpo, né, da capacidade funcional das pessoas, e que a gente deveria estimular isso dentro do que fosse possível. Ou seja, a gente acredita que o treino deve ser desenvolvido para que as pessoas se tornem mais capazes de fazer diferentes tarefas em diferentes intensidades, e não no sentido de especializar as pessoas em um único tipo de exercício. A ideia é criar uma percepção ao movimento, né? E essa percepção ela está em relação a você perceber desde a contração muscular, as articulações se movendo, até você conhecer o movimento, né? Você saber saber que o movimento você deve flexionar o joelho de forma adequada, que você deve permanecer em pé com as bases, né, dos pés bem apoiados, e isso faz com que você desenvolve uma percepção, né, do corpo, e você leva para o movimento e consequentemente você leva para o seu dia a dia. A pessoa, você desenvolve ela de uma forma diferente. Então a atividade física é isso, é trabalhar de forma global toda essa percepção física até chegar no movimento. A gente trabalha muito também com o conceito de transferência. Então, quando a gente pensa em atividade física, a gente precisa pensar o quanto que um exercício que é feito de uma determinada forma pode transferir, né, potencialmente transferir habilidade para outros movimentos ou situações. Porque aqui a gente desenvolve o treino num ambiente controlado, né, depois de um aquecimento, enfim, então tem todo um entendimento e uma percepção que a pessoa desenvolve em relação a si sobre como usar o corpo e aí como usar os exercícios, né?
Então, essa questão da transferência entre exercícios também, entre movimentos, entre situações, traz também uma riqueza. O funcional foi escolhido exatamente por isso, né? Dentro das nossas experiências, é o que leva a isso, né? A esse conhecimento de movimento e essa transferência nas atividades físicas. Então, todo o treinamento que acontece aqui dentro, a pessoa que vai correr na rua, vai pedalar, vai jogar futebol, ela vai sentir todo esse conhecimento que ela teve aqui e o condicionamento físico e vai colocar dentro da onde ela gosta de fazer, dentro de um hobby, né, que é uma prática esportiva individual. Aí. Ou mesmo no dia a dia, para quem só trabalha sentado, né? Essa é uma questão que a gente aborda muito aqui, a qualidade da postura, o que é postura, se existe movimento certo ou errado, o que é movimento certo e errado, quais são as quantidades que definem se o movimento é certo ou errado, né? E o que a gente faz, querendo ou não, também é um trabalho de prevenção, né? É um trabalho de cuidar da saúde das pessoas e que, assim, a partir do treinamento, a gente começa a levantar pontos importantes, né, em relação às práticas do dia a dia das pessoas que vão justamente aparecer enquanto ela está se exercitando. Sim. E aí a gente propõe também algumas coisas, não que de forma reflexiva, né, propõe alguns conteúdos, não que esse seja o nosso principal intuito, nosso principal objetivo, mas assim, isso naturalmente acontece. Né? Como quando uma pessoa precisa fazer um levantamento terra, ela não tem flexibilidade suficiente para retirar o implemento do chão. E a gente aborda questões que estão relacionadas com por que ela não consegue, ou por que ela tem uma dor crônica, ou por aí vai. Então, a gente vê a atividade física como realmente uma parte da vida, e não como uma prática separada que não tem nada a ver com o que as pessoas fazem no seu dia a dia. Né? E foi daí que a gente trouxe a ideia de abordar as bases esportivas, porque elas vêm com um desenvolvimento, né? Tem uma pedagogia envolvida e a gente trabalha com progressões. Então a gente começa sempre com todos os nossos alunos, a gente começa fazendo os exercícios mais básicos, estimulando a percepção corporal, tentando entender a dinâmica de treino, né? Se conhecer melhor, aborda questões relacionadas à alimentação, a hábitos, né? E gradualmente a gente intensifica os exercícios e aumenta a complexidade deles na medida do que é necessário, possível e querido pelas pessoas. Isso se dá muito hoje pelo fato do estilo de vida, né, que as pessoas estão vivendo, né? A falta de movimento devido ao trabalho. Então você está praticamente sentado ou deitado o dia todo, né? Então a atividade física é um momento de você se movimentar de forma diferente. E é isso que a gente tenta proporcionar aqui para os nossos alunos. A gente entende que a atividade física sempre foi uma parte inerente à nossa existência. Ficar de cócoras, correr, movimentar carga, isso feito de forma combinada ou não, né? Com exercícios combinados ou separados, com muito peso, pouco peso, trabalhar com exercícios que demandem mais coordenação, demandem mais precisão, né? Como às vezes um simples salto na caixa demanda coordenação e precisão em níveis muito altos para algumas pessoas e níveis muito baixos para outras. Então tem uma série de jogos que a gente faz, combinações, né, e estratégias de treinamento que vão justamente abordar diferentes aspectos assim de atividade física, pensando na movimentação. Essa é a principal característica hoje. Como essa visão sobre a atividade física se reflete na prática? Progressão. Sim. Progressão é uma palavra-chave aí. Eu acho que aí ela vai acontecer com o feedback dos nossos alunos, como que eles estão se sentindo em relação a todo esse desenvolvimento que eles estão passando. Então o feedback eu acho que é a melhor ferramenta para saber se eles estão gostando ou se eles estão mesmo evoluindo a cada dia do treinamento. Sim. E aí o treinamento é desenvolvido de que forma? A gente propõe algumas áreas específicas. A gente coloca a área da ginástica corporal, da mobilidade, alongamento, para que as pessoas entendam um pouco do que é a amplitude de movimento que elas conseguem realizar em determinados exercícios sem a sobrecarga. A gente também coloca exercícios com sobrecarga, como desenvolvimento, o agachamento, levantamento terra, movimentos mais balísticos,
como o swing com o kettlebell, e gradualmente, né, vai trabalhando a técnica desses movimentos e gradualmente colocando um incremento de carga, e a pessoa começa a ter outras percepções e criar correlações entre o que é a movimentação sem peso, com peso, o que é uma postura favorável ou não para a saúde da coluna dela, por exemplo, ou para o desempenho dentro do exercício. E aí a gente faz essa seleção de movimentos, também envolvendo atividades relacionadas à corrida, né, atividades relacionadas a saltar. Então a gente faz justamente essa seleção do que é o principal de exercício que a gente entende que o ser humano deveria fazer, e a gente trabalha progressões em cima dessas bases. A gente proporciona o quê? Com que o aluno consiga chegar até uma complexidade de movimento, só que ela vai começar ali da complexidade mais básica até a mais avançada. E eu acho que um ponto-chave que está incluso no nosso treinamento, e quem treina todos os dias da semana consegue perceber melhor isso, é o equilíbrio. Então a gente não coloca, como já foi falado anteriormente, a gente não coloca muito de uma coisa só. A gente coloca vários tipos de estímulo, né? Então a ideia é que ela se desenvolva em várias áreas. E dentro dos perfis que chegam aqui, um dos perfis que a gente também nota é quando a pessoa chega com um tipo de treino muito viciado, como por exemplo só musculação, né? A pessoa só faz musculação, mas absolutamente nada, ela não faz um treino aeróbio nem nada. A pessoa chega com um certo nível de força, por exemplo, mas ela não consegue realizar exercícios que demandam mais coordenação, que demandam mais resistência, mais capacidade aeróbia. Então ela vem desequilibrada, né? Então a gente trabalha justamente isso, trabalhar o equilíbrio entre as atividades, entre as demandas, né? Como vocês sentem que a atividade física impacta a vida das pessoas aqui dentro? A gente estava falando da transferência, né? Então, essa transferência é o que? A capacidade dela aumenta, né? De subir uma escada, de pegar o filho no colo, de carregar o peso longe, de correr até a esquina, né? E não tá com a língua de fora. Eu acho que é a maior conquista do aluno. O aluno poder ver que ele é capaz de mudar. Independente do seu peso, da sua idade, da sua experiência, o aluno se identificar nessa posição de que ele é capaz de mudar a estrutura dele, que ele está naquele momento, e ele passa por uma outra experiência e ele vê que outras pessoas estão passando por isso, e aquela troca acho que faz com que, independente do objetivo, se você quer ganhar massa muscular, ou se você quer perder peso, você quer reabilitar, acho que o mais importante que eu vejo é isso, o aluno enxergar que ele é capaz. Eu vejo algo nesse sentido também. As pessoas chegam com um objetivo específico, com um sentido do que é o exercício para ela, a atividade física para ela, e conforme ela treina, ela vai descobrindo coisas novas, como a interação social, como essa transferência de capacidade do que é feito aqui para a vida dela. Então tem muita coisa que surge a partir do momento que ela começa a treinar e que é estimulante. E vai muito além de um simples desejo de melhorar a forma física ou a saúde porque não quer ficar doente. Acaba surgindo muita coisa daí. Como isso mesmo, perceber que ela consegue fazer movimentos e realizar exercícios que ela nem imaginava que ela conseguiria. Eu vejo um certo paradoxo, na verdade, que é o seguinte: as pessoas, quando buscam uma atividade física, elas buscam por uma questão de, por exemplo, o médico recomenda que a pessoa precisa de fortalecimento para uma parte do corpo em específico. Ou a busca por atividade física surge a partir da necessidade de ter prazer, como no caso dos esportes coletivos. Então esse treino, do jeito como a gente propõe em turmas, também surge meio que alinhando esses dois aspectos. A gente tem a parte do esporte coletivo e a gente também tem essa outra parte que é justamente as pessoas terem que se concentrar em si mesmas, né, para poder realizar movimentos com as nossas orientações. Então eu vejo de certa forma o melhor dos dois mundos. Posso colocar a musiquinha da Hannah Montana no fundo? O que é a musiquinha da Hannah Montana? Não conhece? Não? O CT é para que tipo de pessoa? Olha para mim. Para você. Faz o símbolo do YouTube.
Eu acho que o CT é para quem se identificou e teve paciência de ver esse vídeo até agora. Acho que é isso. Hoje a gente tem muitos tipos diferentes de pessoas que treinam aqui, tá? A gente atende desde pessoas mais novas, adolescentes, até pessoas mais velhas, né? A gente trabalha com um perfil acima de 70. A gente já atendeu cadeirantes, deficientes visuais. Então, assim, é para que tipo de pessoa? Acho que num primeiro momento é para a pessoa que se interessa de alguma forma por treinamento funcional ou por um tipo de treinamento que fuja do convencional. Então, em termos de capacidade para atender pessoas, a gente pode atender praticamente qualquer um. A gente consegue qualquer um. Tanto a pessoa que tem horário fixo, flexível, quer treino particular, quer treinar em turma, não importa. A gente consegue ganhar performance ou só qualidade de vida, se quer especializar o treinamento em cima de um esporte, ou se ela quer fazer de tudo, a gente consegue atender qualquer um. Mas definitivamente o que faz ela continuar é justamente o sentido que ela encontra enquanto ela está treinando. A gente procura promover sempre um ambiente feliz, um ambiente tranquilo, sem ficar forçando a amizade entre ninguém, né? E as coisas ocorrem naturalmente aqui. Quem nos conhece pessoalmente sabe, nós somos simpáticos. As coisas são como são, nós somos como somos, mas a gente cria espaços e dá liberdade para que as pessoas possam ser elas mesmas aqui dentro. E esse é um ponto principal no negócio. A gente abomina a questão do estereótipo em relação à atividade física. A gente realmente acredita que a atividade física tem que ser para todo mundo. Sim. Para todo mundo que se interessa. Apesar de Vocês serem a cara do estereótipo. Apesar da gente ser a cara do estereótipo, é isso. Mas é a questão que é o sentido. O que o sentido do exercício trouxe, né, pra gente? Qual é o sentido do exercício pra gente? E a gente também vem de uma carga de quase 2 décadas de treinamento. Então não tem como falar que o corpo não se adaptou a essa situação. É diferente comparar para uma pessoa que nunca treinou na vida e que está treinando durante 3 meses, né? Então isso precisa ser colocado na balança aí. Dentro dessa história aí, eu perdi um aluno uma vez. O Oswaldinho, ele dá risada até hoje, se lembrar. Eu falando pro menino, acho que o menino tinha uns 16, 18 anos, não me lembro. E aí ele tava falando que queria ganhar massa muscular, né, que tá começando a treinar. Eu falei, que aqui ele vai ganhar massa muscular, né, mas eu comecei a explicar para ele tudo que a gente trabalha. Eu falei, mas é que aqui você não vai na musculação, os caras ficam maiores, fica musculoso. Aqui você não vai ficar tão musculoso, você vai ficar que nem eu, assim, ó, não vai ficar tão musculoso assim. Aí ele olhou pra mim assim, se isso não é musculoso, o que é pra ficar então, né? O rapaz não voltou, eu não sei, acho que seu pai achou que eu tava mentindo, né? Mas tirou onda da cara dele. Qual é então o objetivo do CT? Eu acho que o objetivo principal é promover todo esse conteúdo que a gente passou até agora de forma sincera com as pessoas e dar espaço para que as pessoas se aproximem da gente e que a gente consiga ajudar elas a crescerem, evoluírem e entenderem melhor coisas diferentes, tanto em relação a si próprias, o treino, o corpo, mas sobre decisões. Então, acho que assim, a princípio a gente começou com o objetivo da empresa sendo ajudar as pessoas a melhorarem a sua saúde e qualidade de vida, mas hoje a gente vê que já passou disso, né? Nem é o objetivo de fato da academia, mas isso só acontece e acaba se tornando, de certa forma, a nossa cara, né? E acaba sendo, em parte, o nosso objetivo. Eu acho que a qualidade de vida, ela vem em primeiro lugar, porque a partir daí, e da própria metodologia que é aplicada, ele vai criar um conhecimento do movimento, e isso vai gerar performance de qualquer jeito. Então é aí que ele vai aprendendo, vai ganhando autonomia de movimento, de conhecimento corporal, isso vai mudando, mas acho que o principal objetivo é qualidade de vida. O plano de fundo é o exercício, é a aula em grupo,
são o ganho de capacidade, a transferência, mas na verdade acho que tudo isso está trazendo para a pessoa é o ganho de autonomia. Sim. Né? Autonomia na vida, autonomia em relação ao seu próprio corpo, ganho de consciência, né? E aí sim de poder de tomar decisões que ela acredita ser a melhor para ela. Então, acho que vai além mesmo da atividade por si só. Sou péssimo nisso. Você começou aí. Você acha que o Pedro é melhor? Galera, então é isso. A gente falou um pouquinho. Se você assistiu o vídeo inteiro, obrigado. Se você não chegou até essa parte, você Não vai estar ouvindo isso. não vai estar ouvindo isso. Mas obrigado, deixa o seu like aí. Se você tem sugestões, se você tem dúvidas, se você quer só contar uma parte de alguma história que você viveu junto com a gente, escreve aí, a gente está interagindo, vai participar. E se por algum acaso você não foi mencionado aqui, a gente faz um outro vídeo, tá bom? E conta como foi a história que a gente viveu junto com você. Eu queria agradecer e agradecer a todos que assistiram também. Toda essa equipe de produção até ó. Até o final. Até o final, e agradecer também todas as pessoas que já passaram por aqui, as pessoas que ficaram com a gente até hoje. Estamos já no nosso 5º ano, né? Sim. E então acho que quero As agradecer pessoas que vão e voltam. Preciso agradecer todo mundo e espero que mais pessoas passem por aqui para que a gente possam ver o nosso trabalho e curtir e poder aproveitar tudo isso. É isso aí, galera. Obrigado e em breve mais vídeos. O que eu quero agora, vocês vão ter que fazer essa despedida depois, porque ela ficou bem ruim. Mas eu quero agora momentos engraçados do CT. Eu tô com muita fome, eu não vou conseguir achar graça em nada agora. Você pode colocar, tipo, assim, ó, você pega as cenas que a gente falou das brincadeiras e tem o Snyder Cut, Liga da Justiça Snyder Cut. A gente faz história do CT Base 1, eu exijo meu Victoria's Cut. E aí você só pega a pá ali e monta, mano. Victoria's Cut. Eu tenho uma ideia. Não, sério. Só tô ouvindo. Se você Tá quer gravando. ouvir, eu sei. Se você quer ouvir histórias engraçadas de acontecimentos inusitados que aconteceram aqui dentro, que provavelmente levariam a um processo, mas que não levaram, escreve aí. A gente grava vídeos especiais para vocês saberem dos podres do CT Base 1. E chamaremos convidados. Faz agora a despedida decente. Porque não tá bom o que a gente gravou. A gente não pode ser original. A internet não gosta de gente original. Bom, galera, é isso. Obrigado por participar, por assistir nosso vídeo. Pelo amor de Deus, eu quero ir embora, Carlos. A culpa é dela. Obrigado, galera, por ter assistido aí até o final. Eu queria agradecer a Vitória e ao meu pai, a minha mãe. Mandar um beijo pra Xuxa. Satanás! Bom, galera, é isso. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Valeu por participar. Um agradecimento especial a todos que fizeram parte da nossa história. Se você quiser saber mais, quer ouvir histórias divertidas, quer só escrever alguma coisa aí pra trocar uma ideia, Passa o seu WhatsApp, mandaremos um link, vai participar do questionário. Você falou isso com o Carlos imediatamente. Pois é. Eu posso errar uma coisa que o cara caga, mano. Pode ver um cocôzinho, ele quer pular de peito em cima, cara. Caralho. Você tava indo tão bem que eu falei, Nossa, nossa, escorregando. Aí você falou, caralho. Deixa eu. Meus problemas. Ai, se concentra. Não consigo mais, eu acho. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fome, cara. Não é possível ter mais de fome. Eu não comi ainda, eu vou precisar almoçar. Mas você falou no sábado que o nosso sistema energético é capaz de aguentar infinitamente. Mas o meu infinito é muito pequeno.